Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Ibovespa mais um dia ali amarrado, praticamente estável, mais 0,08%. Então ficamos aqui com o Ibov de forma muito lateral no pregão de hoje. E continua assim, olhando para o G60, não tem nenhuma sinalização clara de movimentação para cima ou para baixo aqui no Ibovespa. O lado positivo é que superou a máxima no pregão de sexta-feira, continuou com mínima ascendente, então máxima e mínima ascendente, então traz a chance ainda de poder engatar aqui um movimento de subida, podendo testar os 53 mil pontos, mas seria importante acontecer aqui no G60 a saída dessa congestão, fechamento aí acima dos 51.600 pontos no G60, com nova máxima na sequência, seria uma sinalização gráfica para que ocorra um movimento, para aumente bastante a chance de um movimento para buscar, por exemplo, os 53 mil pontos. Mas diante de ainda um processo de correção que vem fazendo a correção no tempo, ainda poderia ter mais um a dois pregões aqui de forma lateral ou mesmo para baixo para testar os 50.500 a 50 mil pontos para em seguida ter uma movimentação para cima. Seria até melhor em termos de vários ativos trazer uma relação risco-ganho mais favorável em termos de posição na ponta compradora. PETR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,86%, seguindo dentro daquele movimento de baixa, já comentado nas últimas análises. Bateu ali no suporte, dessa vez fechou abaixo dos 9,54. No pregão passado gerou até uma sinalização positiva no G60, mas não fez a confirmação que eu comentei. Abriu o pregão, fechando acima dos 9,70 no gráfico de 15 minutos para trazer alguma operação de compra mais para day trade. Continua aqui para baixo. A ação gerou também de novo uma sinalização de alta aqui no G60. Seria interessante que no G15 tivesse um fechamento aí acima dos 9,60 com nova máxima, na verdade acima de 9,59 com nova máxima em seguida para buscar ainda um day trade na ponta compradora, enfim, trabalhando na possibilidade de ter um novo movimento de alta no gráfico diário, de montar um fundo acima de um fundo anterior. Se a gente traçar uma LTA aqui, a gente pode observar que está batendo nessa LTA, então seria uma alternativa aí de compra começando aí mais para day trade, dependendo do desenrolar dessa operação, podendo carregar para um próximo pregão. Olhando aqui para outros ativos, Vale 5 fechou em queda de 3,6%, recuperou um pouco mais para o finalzinho do pregão, mas continua aqui pelo G60, dentro do pregão de hoje, que fez a Vale um pivô de baixa, tendência de baixa de curtíssimo prazo, gráfico intraday, a favor de um movimento de baixa, concretizou esse movimento de baixa, melhor até no sentido de ter uma correção maior de boa parte dessa subida, de uma tendência de alta mais fraca. Quando eu falo mais fraca é porque ainda está toda ela dentro de um grande movimento de baixa, que levou muito menos tempo para cair do que está levando para subir. Mas de maneira geral ainda segue sendo um ativo mais para day trade. O principal suporte para a ação nesse movimento de baixa que ela tem é na faixa dos R$ 18,28. Seja para seja para venda ou para compra, o meu foco seria um pouco mais para day trade em cima da Vale 5, podendo carregar a posição e para um próximo pregão, tentando pegar um movimento de subida, por exemplo, no gráfico de 60 minutos. E aí, para isso, no gráfico de 15 minutos, ideal que essa ação venha para cima aí dos 18,90 e na sequência gere um fundo ascendente, trazendo um sinal mais forte de anular esse candle aqui de baixo. E trabalhando na ponta vendedora, se essa ação der continuidade a essa subida, bater nessa região de 19,90 e apresentar um topo, seria uma alternativa de buscar uma venda com stop acima da máxima desse topo para day trade. Olhando agora outros ativos, primeiramente a gente encerrou algumas posições na ponta compradora, IP3, posição encerrada hoje em R$ 18,47. Essa compra a gente já tinha feito aqui mais tempo, em 17,78, já tinha batido no valor exato do objetivo, mas difícil de sair nesse objetivo. A expectativa era de tentar pegar um pouco mais, mas o ativo deu uma travada. Hoje até segurei um pouco mais, mas quando ela gerou uma boa sinalização no pregão e aí travou aqui, ficou de forma lateral, optei pela saída da ponta compradora nesse ativo. Mas é um papel que eu ainda fico atento para a ponta compradora aí nos próximos pregões, caso venha trazer alguma sinalização de baixa e reverter logo na sequência aqui pelo gráfico intraday, que eu vou estar atento.
Então, só mencionando que foi uma operação de ganho de 3,88% na operação, e isso refletiu um acréscimo, um crescimento do capital total de 0,73%. A outro ativo que nós saímos foi a Itube 4, que tinha estabelecido um stop aqui para baixo dos 35,27. Hoje ela fechou um pregão aí com alta de 0,98%. A saída aconteceu em R$ 36,35. Basicamente ela estava testando essa resistência e começou a gerar um sinal contrário a esse teste dessa resistência após um movimento de alta no G60. Optei pela saída mesmo em 36,35, um ganho de 5,09% na operação e um crescimento do capital total de 0,9%. Além dessas operações, encerrei duas e abri outra em BVMF3. A operação na BVMF3, entrada em 9,70. Ao superar 9,69, foi a compra executada. A ação gerou aqui um fundo no G60, mas não deu continuidade. Começou a perder força, foi lá embaixo, na faixa dos R$ 9,54. Veio perdendo força, mas ainda não. O nosso stop está mais abaixo. O nosso stop nessa operação está em 9,48, com risco de 2,27% e um objetivo em R$ 10,36. Então a expectativa era de pegar aqui um novo movimento de subida aqui, buscando ali a região dos R$10, avaliando o comportamento no patamar dos R$10 em termos de resistência, mas com o objetivo aí na faixa dos 10,36. Então, vamos ver o que ela monta aí pra gente no próximo pregão. O ideal é que ela montasse um fundo aqui, gerasse um fechamento, o que seria bom, um fechamento acima dos 9,70, que ela fez aqui, mas gerando nova máxima na hora seguinte, para aumentar a chance de engrenar um movimento de subida aí no G60 e consequentemente no gráfico diário. Olhando agora para outros papéis, Sambi11, o que a gente ainda pode buscar em termos de compra? Sambi11, tendência de alta, gerando um movimento corretivo, um papel que vou ficar atento aí nos próximos pregões em busca de compra. De forma mais simples, uma superação de 14,25 seria uma alternativa de entrada. Se abrir caindo, também ficaria atento até pelo gráfico de menor periodicidade, G60, para buscar uma compra ali um pouco mais abaixo. TOTS 3 também na ponta compradora, topo e fundo ascendente, é aqui começou a indefinir, mas enfim, é um ativo que também vou ficar de olho aí nos próximos pregões. Um fundo aqui no gráfico diário é o que mais me chamaria atenção para a entrada. Ideal que tivesse mais um pregão aqui ameaçando vir para baixo dos 35,50 e na sequência revertesse para cima. Melhor ainda se fosse de quarta-feira em diante, mas não descarto a possibilidade ainda de uma compra a partir do próximo pregão. E para a ponta vendedora, a HGTX3 está aqui subindo, uma correção dentro de uma tendência aí de baixo, ainda abaixo de um fundo anterior. Um papel que eu vou ficar de olho nos próximos dias. Caso não ganhe muita força para cima, eu vou ficar atento na venda de um topo descendente no gráfico diário. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.